Hoje eu quero te mostrar na prática como descobrir qual combinação a gente vai utilizar para o dimensionamento das nossas fundações, nosso projeto aqui dentro do EBERIC. Bom, essa é uma dúvida bem recorrente aí que eu vejo que o pessoal tem, porque a gente abre ali a aba de blocos e a gente tem umas cargas ali que aparecem no EBERIC, mas a gente vê que quando a gente gera as combinações não são propriamente aquelas cargas. Então hoje eu quero te mostrar isso, mostrar umas fórmulas aqui do Excel e como que eu organizo isso para jogar lá no meu software de dimensionamento, que é o Stack Pro. Então eu vou te mostrar hoje como descobrir as combinações e rapidamente como lançar lá no Stack de forma bem rápida aí. E para você que não me conhece, meu nome é Zé Vitor, eu sou engenheiro civil especialista em projetos de estruturas de concreto armado e protendido. E nesse canal aqui você vai ver um pouco disso aqui mesmo de macetes de produtividade, de inteligência artificial, e quero trazer também mais vídeos sobre análise estrutural de fato e mostrando aí um pouco do que é o projeto de estruturas na prática. Então, se você gostar desse vídeo, manda para um amigo seu aí que está começando nessa jornada aí, que eu acho que esses vídeos vão ser super interessantes. Então, bom, entrando aqui na aba de blocos aqui do nosso projeto, basicamente essa abinha aqui no EBERIC, essa abinha de blocos. E aqui a gente cai nessa tela aqui, que é a aba de cargas aqui do nosso projeto. E aqui é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Tomem muito cuidado quando vocês chegarem nessa tela, porque os valores que mostram aqui são os valores máximos de cada esforço. Então, a nossa carga axial máxima aqui nesse bloco B1, ela está 4,12. O nosso momento em X, menos 0,18. O momento em Y, 0,16. Fx e Fy 0,07. Então, esses valores que aparecem aqui nessa aba de cargas são os valores máximos que a gente encontra lá nas combinações. Então, se a gente encontra momentos cavalares ou tem forças horizontais muito cavalares, muito grandes, se a gente utilizar essas cargas aqui lá para o nosso dimensionamento, a gente pode superdimensionar a nossa fundação. Então, por isso que a gente tem que encontrar as combinações, encontrar qual combinação é mais crítica ali e rodar o dimensionamento para a gente ver qual que é qual. Então, o primeiro passo para a gente chegar nessas combinações é aqui na aba, quando a gente abre aqui em planilhas, e a gente entra no esforços nas fundações. Então, aqui, geralmente, eu deixo marcada a geração por elemento e desmarco aqui os casos de carregamento para vir para a gente somente as combinações para a gente utilizar nas fundações, né? Então, ele pergunta aqui se a gente quer substituir o arquivo, que eu já tinha aberto, né? Bom, então quando a gente abre aqui, a gente se depara com algumas combinações, né? A gente tem aqui peso próprio mais peso específico, ou peso próprio mais peso permanente, mais o vento, mais o desaprumo. Então a gente tem várias combinações aqui que a gente pode olhar. Então, normalmente o que a gente faz é olhar o maior para o momento normal, depois olhar a combinação maior para o momento X, o máximo para o momento Y, o máximo para Vx e o máximo para Vy. Isso aqui ela vai indicar para a gente 5 combinações. 5 combinações. 5 combinações. E essas combinações a gente vai lançar lá no Stack Pro, que é o software que eu utilizo para dimensionar as estacas e os blocos. Então a gente vai jogar lá no Stack e a gente vai verificar qual o dimensionamento dessas 5 combinações. Logicamente, quando a gente vai vendo assim, igual projeto simples igual a esse, a gente vai ver que geralmente as combinações elas se repetem. Então a gente pode ver que, sei lá, o MY máximo bate com a combinação do VY máximo. Então a gente sai de 5 combinações e vai para 4. Então eu modelei umas fórmulas aqui no Excel para a gente facilitar essa visualização, em vez da gente olhar aqui manualmente o que é cada combinação dessa que eu expliquei. Então, só um exemplo de como eu fazia antes e como que eu tenho feito ultimamente. Então, eu procuraria aqui, como eu te disse, procuraria a normal máxima, o MX máximo, o MY máximo, só que eu fazia isso de forma manual. Então, eu vinha aqui e procurava, olha, 3,94, 4,12. Então, 4,12 aqui é a nossa combinação máxima de normal. Então, vinha aqui e marcava, ó, N máximo e jogava aqui essa combinação.
Aí procuraria MX máximo, então aqui ó, pelo que eu vi aqui é o 0,16. Então a gente vem aqui ó, MX máximo, outra combinação. Então se a gente for ver onde tem a atuação do MX máximo, que é o 0,16, não é o momento onde, aliás, não é necessariamente onde tem um esforço de axial maior. Então a gente pode acontecer, e isso aqui pode impactar lá no dimensionamento das nossas estacas, por exemplo. Então, vamos supor que a gente tenha um momento totalmente cavalar aqui, sei lá, 5 toneladas força com, sei lá, 1 tonelada força de normal, MX e normal. A gente vê que essas situações, deixa eu só jogar minha câmera para lá rapidamente para explicar isso que eu estou querendo dizer, que não necessariamente quando a gente tem a atuação de um esforço normal alto, a gente vai ter também um momento fletor alto ali. Pode ter situações ao contrário também, que a gente tem um momento fletor alto e uma normal extremamente baixa. Isso vai impactar no nosso dimensionamento das nossas estacas. Então, por isso que a gente tem que analisar cada combinação de forma separada. Então, beleza, eu fazia dessa forma aqui até encontrar 5 combinações ali de cada uma máxima que a gente tem. Só que, por exemplo, se a gente for ver aqui, a gente tem, sei lá, a gente tem 11, a gente tem aqui no nosso projeto 37 blocos. Então, se a gente for ver, 37 blocos é bloco pra caramba. Imagina eu fazer isso aqui de forma manual, os 37 blocos. Então, por isso que eu criei aqui umas formulazinhas no Excel e eu vou trazer aqui para vocês e disponibilizar e principalmente explicar aqui o conceito por trás dessas fórmulas e o que a gente tem que ajustar toda vez que a gente for utilizar no nosso projeto, né? Então, vou copiar ela aqui e vou explicar para vocês como que funciona. Então, bom, a primeira coisa que tem que fazer aqui nessa fórmula, nessa fórmula aqui para ela funcionar, é a gente numerar essa coluna H aqui com o número da linha. Então, a linha 1, eu coloquei 1 ali e vou arrastar até lá embaixo, segurando o Ctrl, né, para ele chegar até lá embaixo. Então, agora a gente tem as linhas numeradas. Então, na minha planilha aqui vai até o 567, né? E aí, a única coisa que a gente tem que mudar aqui a princípio, nessa formulação, é essas formulazinhas aqui. E a gente tem que mudar nela só o espaçamento que ela pega das combinações aqui. Então, se eu for dar 2 cliques aqui na combinação normal máxima, que eu pedi aqui, ó, ela está enumerando do 11 ao 32. E eu tenho que colocar aqui do 11 até o 23. Então, eu tenho que fazer só esse ajuste na minha planilha para ela e para eu copiar esse conjunto aqui depois para baixo e ela já está no conjunto certinho, não precisar corrigir em todos os blocos, isso todas as vezes, né? Então, a gente vai aqui fazer essa correção aqui. Então, ela vai de H11 até o H23. H11 até o H23. Então, eu preciso fazer isso aqui nessas 3 coluninhas aqui que a gente tem. Então, organiza ela e organiza em todas. Então, vou fazer aqui rapidamente e volto para explicar para vocês a formulação certinha. Então, pessoal, ajustei aqui esse espaçamento nessas formulações aqui. Então, ó, de H11 a 23, H11 a 23, H11 a 23. Aliás, 11 a 23, né? Então, se você for ver, eu corrigi em todas aqui esse conjunto de informações, né? E aí, ela já retorna para a gente aqui, instantaneamente, os valores das combinações mais críticas. Então, para explicar mais ou menos a fórmula aqui, ela utiliza um índice, que ela pega a correspondência maior da linha e mostra para a gente qual que é essa linha mais crítica. Então, se a gente for ver aqui o M21, para a carga normal, ele está indicando que a linha 21 é a mais crítica para o esforço normal, que é 4,12, 0,12, 0,11, 0,7, 0,0. E aí, se a gente for ver aqui na nossa combinação ao lado, ele já traz essa informação para a gente, ó. 4,12, 0,07, 0,7, 0,12, 0,11. Mas, Vitor, você não tinha comentado que seria somente 5 combinações?
Aqui eu coloquei tanto os esforços máximos de cada um e tanto os mínimos, porque a gente pode ter situações que pode ter alteração do sinal do momento, pode ter tração, começar a aparecer tração no nosso esforço axial. Então, eu optei aqui por colocar todas as combinações e a gente bater o olho nelas, tira e queda. E aí, basicamente, aqui eu saio daqui e vou lá para o Stack Pro. Então, vem aqui, abro o Stack. Então, eu abro o Stack Pro aqui e aí eu pego essas combinações e lanço lá no nosso lançamento. Então, seria 4 e 12, menos 007, 0, 012, 011. E aqui eu já organizei de uma forma que ele dá para a gente exatamente a mesma sequência de lançamento que a gente tem que lançar aqui no Stack. Então, a gente vem de força normal, FX, FY, então eu já organizei dessa forma aqui nas colunas. Então, você vai lançar lá no Stack Pro, rodar os cálculos, visualizar tanto o resultado geotérico quanto o dimensionamento estrutural da estaca, e aí a gente vai rodar todas essas combinações. Zé Vitor, você roda todas essas 16 combinações que você tem aqui, aliás, 10 combinações que você tem aqui, e a resposta é não. Eu vou identificando aqui qual que é a coisa mais crítica. Então, rodaria aqui, ó, o 4 e 12. Ó, rodaria aqui, ó, vi que o Vx e o N' é a mesma combinação. Para o Vx' é a mesma combinação do N máximo. Então, ó, rodaria essa combinação aqui também. Ó, rodaria essa combinação. Ops. E rodaria essa combinação aqui também, porque ela não apareceu em nenhum lugar. Mas eu sei lá, de 10 combinações aqui, rodaria 4 e anotaria esses resultados. Para cargas como essa aqui, extremamente baixas, com momento fletores muito baixo, normalmente não vai ter muita diferença não, mas quando você tem cargas mais cavalares, a gente costuma ter um resultado bem distoante entre elas. Então, pô, se eu tenho um momento fletor muito alto e um esforço normal baixo, aí já começa a ter problema ali na estaca. E aí, beleza, rodei a formulação aqui. A fórmula aqui que aparece na linha, ele pega ela pega qual linha que tá, que é no caso aqui a linha 21, e seleciona pra gente a combinação mais crítica. Então, essa fórmula aqui, ela retorna pra gente, vai lá na linha 21 e pega a informação dessa tabela aqui e joga para lá. Então, ela meio que só organiza dentro desse bolo aqui de informações. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, dou um Ctrl e sempre colo ao lado aqui da B2. Então, ó, tá vendo que está na coluna aqui na linha 25? Eu sempre vou colar logo aqui embaixo. Então, ele já traz para a gente as combinações mais críticas. Ó. E olha que eu colei errado. Ó. Opa! Ó, e eu colo ao lado aqui, ó, e aí ele já retorna para a gente aquele mesmo conjunto de situações. Então, olha, aqui indicou para a gente que a linha 36 é a mais crítica para o esforço normal. Então, ele aparece aqui para a gente, ó, 4 é 34, 008, 001, MX 015, MY menos 01. E aí ele já aparece aqui para a gente em normal máximo ali, qual que é aquela combinação. Então, aqui a gente consegue acelerar demais esse processo de identificar qual que é a combinação pior. Como eu disse novamente, eu não rodo todas essas combinações, mas eu vou procurando ali quais combinações que a gente vai rodar o cálculo. Zé Vitor, você roda para todos os blocos, tudo. Cara, para projeto igual a esse aqui, eu pego ali a pior caso nesse caso aqui, eu acho que deu bloco de uma stack e duas. Então, eu pego ali o pior caso para o bloco de 2 stacks e pego o pior caso para o bloco de 1 stack, roda aquelas combinações e manda aquela armadura, que é uma armadura mínima que deu nesse caso desse projeto, já passa para todos os outros blocos. Então, facilita muito o cálculo de você identificar aqui qual que é a sua pior situação, né? Para identificar a pior situação, a gente pode só vir aqui e procurar de fato qual que é a pior situação. Então, ó, a gente teve aqui uma
um bloco de 2 estacas de 7,68 toneladas força. Então, iria ir lá e analisava esse com o bloco de 2 estacas que eu defini. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Foi um vídeo mais técnico, né? Mostrando um pouco de produtividade, mostrando um pouco das combinações ali. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí nesse vídeo e tamo junto.